A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp, Romancini Troncos e Balanças, John Deere inspirando por gerações. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa A Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz às mulheres do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo comigo. Recentemente, a suinocultura tem mudado a sua abordagem devido à crescente preocupação com a resistência aos antibióticos. Produtores estão adotando alternativas para manter a saúde dos suínos sem depender tanto desses medicamentos. Como melhorar a gestão de saúde, nutrição balanceada, uso de produtos naturais, manejo ambiental eficiente e vacinação. Essas práticas buscam reduzir o uso de antibióticos, melhorar o bem-estar animal e promover uma produção mais sustentável. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a médica veterinária Mariane Pfeiffer. Mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Mariane Passadori Pfeiffer nasceu em Campinas, interior de São Paulo. É apaixonada por andar a cavalo. Casada e mãe, ela valoriza a empatia e é motivada pelo progresso e pela realização de objetivos. No agro, atua como diretora técnica na AgriFirme, uma empresa de nutrição animal. Ela lidera uma equipe na criação de soluções inovadoras para a saúde e o desempenho dos animais. Mariane se vê como uma protagonista e acredita no impacto positivo que pode gerar no setor agropecuário do país. Obrigada, Mariane, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada. É um prazer. Prazer é todo meu. Primeiro me conta, Mariane, como é que você veio parar no agronegócio e se especializar em suínos? Bom, na verdade eu nunca pensei nos suínos, eu entrei na graduação pensando muito no segmento pet, então eu escolhi a veterinária pensando em cão e gato. E aí eu tive a oportunidade de começar numa indústria de nutrição animal. E aí teve uma frase que marcou a minha vida e que isso fez-me, assim, a minha paixão pelo agro começou, que é a missão que tem essa função, que é nutrir vidas. E quando a gente pensa em nutrir vidas, não é a vida do animal apenas, a gente está nutrindo a vida de muitas pessoas. Então a gente gera alimento para milhares de pessoas e isso fez com que eu me apaixonasse pela suinocultura, pela avicultura e pelo mundo agro no geral. E me conta mais sobre essas técnicas alternativas, né, que estão sendo cada vez mais utilizadas pelos produtores rurais para reduzir o uso desses antibióticos. Essa é uma tendência recente que a gente vê, né, a substituição dos antibióticos, e é algo que eu acredito muito. Então, hoje eu vejo que os produtores eles também têm uma consciência muito grande. Então a gente trabalha nessa redução, nós temos óleos essenciais, ácidos de cadeia média, são produtos naturais e que vêm com uma força grande na substituição desses antibióticos. Acredito muito nisso. É algo que até o público final vem procurando muito, né? Sim, a gente vê que, né, as pessoas elas buscam por uma vida mais saudável, uma vida em busca da sustentabilidade que a gente tanto escuta. Então, a cadeia também do agro tá olhando isso com muita atenção e fazendo um papel bastante importante. E como é que essa resistência antimicrobiana pode afetar a saúde? Bom, a gente pensa em saúde pública muito na resistência que esses antibióticos podem trazer. Então, uma pessoa, quando ela consome uma carne de um animal que teve por muito tempo o uso de antibióticos, ele pode sim levar esse antibiótico para o ser humano. E hoje a gente não tem antibióticos novos sendo criados. E isso faz com que quando uma pessoa fique doente, ela vai internada, a gente tem uma dificuldade no tratamento. Então, é difícil encontrar uma droga para que essa pessoa tenha um tratamento. Então, isso pode ter um impacto grande na saúde pública. Quando a gente fala aí percentualmente, Mariane, qual é ainda o que é utilizado de antibióticos nas produções? Como está o crescimento dessa não utilização ou dessa redução
quando a gente fala do mercado de suínos? A gente tem reduzido muito, principalmente por conta do mercado de exportação. Então hoje, quando se pensa em Europa, é um mercado que já tem o banimento do uso de antibióticos, então está numa crescente grande. Ainda não chega a 50% com e sem antibiótico, mas a gente vem crescendo muito no mercado de suinocultura, em especial a retirada dos antibióticos e o uso alternativos de produtos. E o que a gente pode falar aí de produtos e tecnologias mais inovadores que a gente tem no mercado hoje? Bom, eu venho de uma empresa onde a gente olha muito para a inovação. A gente tem um grupo global focado para a inovação e principalmente os ácidos de cadeia média, a gente vê como um forte potencial, os óleos essenciais. Então esses são alternativas naturais, hoje muito competitivas, então com valores muito semelhantes quando a gente compara com os antibióticos, que tem uma forte tendência aí para essa substituição e um forte poder contra as bactérias. Que interessante, quando a gente fala de óleos essenciais, o que, por exemplo, esse óleo essencial pode ajudar, né, no manejo desse animal? Ele auxilia principalmente no trato gastrointestinal, então ele vai fortalecer o sistema imune desse animal. Esse animal, naturalmente, ele vai ficar, vamos chamar de mais forte, então ele vai ter aí uma resistência natural do seu organismo. Muito legal. Agora, para finalizar, Mariana, a gente tem uma nuvem de palavras aqui. Eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse um recadinho para quem está assistindo a gente. Tá bom? Bom, eu vou escolher motivação, que está ali em destaque. Acho que a gente precisa dessa motivação. A minha motivação é muito a minha família, é a minha história, é o agro. Então essa motivação faz com que a gente tenha muita força para conseguir o nosso objetivo. Então eu escolho motivação e que a gente acredite no nosso potencial, independente se é mulher, enfim, acredite no que você realmente tem ali como objetivo, que eu tenho certeza que vai dar certo. Só tem que saber qual a sua real motivação. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada. Bom, e no próximo bloco vamos falar da raça Lengruber. A nossa convidada é a pecuarista Guta Alonso. Você não pode perder, não sai daí. Eu começo este bloco destacando Guta Alonso, pecuarista e médica veterinária, que recebeu o mérito ABCZ Mulher na Expo Genética deste ano. Há mais de 9 anos ela se dedica à seleção do Nelore Lengruber, uma paixão herdada de seu pai. Após a morte dele, Guta assumiu a gestão da Fazenda Elge em Mato Grosso do Sul. Ela reposicionou a marca no mercado e fortaleceu parcerias. Hoje, Guta continua a honrar o legado familiar, com foco na excelência genética da raça Lengruber. Antes do nosso bate-papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Guta Alonso nasceu em Bragança Paulista. É mãe e movida pela paixão por bois, cavalos e fotografia. Médica veterinária, se destaca na reprodução equina e gerencia uma central de criação em Piracaia, interior de São Paulo. Além disso, também atua em pesquisa na USP. À frente da Fazenda Elge, Guta se dedica à seleção do Nelore Lengruber. Participa do Conselho de Programa Embrapa Geneplus e de várias associações do agro. Para Guta, ser protagonista da sua história significa seguir com amor e compromisso, valorizando quem a acompanha nessa jornada. Obrigada, Guta, pela sua participação aqui com a gente. Já comecei a sentir que é uma história aí de superação, né? Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês para contar um pouquinho da minha história e da minha paixão pela pecuária. Pois é, a gente já começou ali mostrando que você herdou essa paixão do seu pai, né? E assumir uma fazenda num momento tão difícil, Guta, como é que foi esse momento? Eu acho que o grande desafio que eu tive, mais do que a perda repentina do meu pai, ele era muito jovem, ele tinha 59 anos, foi que eu estava com uma neném recém-nascida de 6 meses
e eu acabei tendo que assumir toda a gestão da fazenda e da família nesse momento, né? Então, se eu não tivesse uma equipe, uma rede de apoio grande, eu não teria dado conta de tocar em frente, mas com certeza ser mãe. Eu trabalhava só com os cavalos, eu não estava mexendo na pecuária, então foi uma mudança de vida completa esse assumir a Fazenda Elge, mas que tem sido uma delícia esses últimos 9 anos de muitas novas amizades, muitos novos desafios, mas que com certeza é uma grande paixão na minha vida hoje. E conta pra gente como é que você conseguiu reposicionar essa marca no mercado, né? E fazer com que ela continuasse crescendo. Quando o meu pai faleceu, a gente estava começando a ter alguma importância dentro do mercado de seleção do Nelore PO. A gente tinha tido o primeiro touro contratado e eu tinha acompanhado todos os desafios ao longo da caminhada do meu pai. E eu percebi que não adiantava eu ficar dentro da fazenda, né? Que eu precisava levar a Elge e os diferenciais da Elge, levar a linhagem Lengruber, que é apaixonante, para que o mundo conhecesse cada vez mais. Então foi o que eu fiz, eu resolvi ir nos eventos, usar as mídias sociais e ser a cara mesmo da Elge para eu, Guta, mostrar e conversar, tanto tecnicamente como quanto pecuarista, sobre a pecuária com a linhagem Lengruber. E quais são as principais características que você busca ao selecionar um animal dessa raça? Bom, o Lengruber, ele tem algumas características muito importantes, né? Ele tem um diferencial de ser um animal muito rústico, ele é totalmente selecionado a pasto e são excelentes mães e muito dóceis. Então, hoje o Lengruber, dentro do Nelore, ele traz uma série de benefícios quando você usa na linhagem aberta, trazendo essas características e fazendo com que você tenha quase que uma heterose, porque você tem um gado que foi selecionado fechado comparado com o gado Nelore aberto. Então hoje o meu grande objetivo é ser uma abertura de sangue com boa avaliação, com gado moderno, com gado precoce, mas que traga essas características do Lengruber para dentro dos plantéis que utilizarem a linhagem. E quando a gente fala de genética, a genética é um passo importantíssimo para o Brasil se posicionar ainda mais nessa produção, né, de alimentos e, consequentemente, da nossa proteína animal. Como você vê ainda esse mercado da genética muito pequeno, ou seja, a gente tem uma possibilidade gigantesca, né? A gente fala aí de que 30 milhões, né, de vacas que ainda são com boi de boiada, né, que ainda são montadas com boi de boiada, certo? O que acontece, a gente vê que o Brasil é muito grande, ainda a tecnologia, a gente acredita que todo mundo usa EATF, não é uma verdade, né? É uma minoria. Então a gente, como semeador de genética, né? A gente tanto vende sêmen quanto a gente leva os nossos touros repassadores para esses plantéis, a gente tem que ter muita responsabilidade. E eu acho que cada vez mais uma produção de bem-estar animal, que cuide do meio ambiente. Então aqui no Brasil a gente seleciona e produz a pasto. Então essa seleção é a seleção do futuro. Então eu acho que é uma grande responsabilidade a gente ter um mercado enorme, muito vasto pela frente, que a gente pode aproveitar e que vai fazer com certeza que o Brasil cada vez mais atinja esse potencial incrível que ele tem de produção de carne, que seja realmente economicamente viável e que seja de acordo com as regras novas, né, de bem-estar e de ambientais mesmo. É muito interessante. Agora, para finalizar, a gente tem aqui uma nuvem de palavras, Guta. Eu queria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para quem está assistindo a gente. Eu acho que é a superação, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas acabam deixando a dificuldade, os desafios, às vezes atropelarem e a gente, não é fácil, sabe? Mas eu acho que você se superar e você, mais do que qualquer coisa, acreditar em você, de que você é capaz, de que você dá conta e quando a gente dá as mãos uns para os outros, vai dar certo. Então eu acho que essa história de se superar é uma história do dia a dia, a gente tem que acreditar nisso com certeza. Muito obrigada, Guta, pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada a vocês. Obrigada. E no próximo bloco vamos falar sobre liderança no agronegócio com Gislane Balbinotti, diretora executiva da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Você não pode perder, não saia daí.
Hoje vamos falar sobre a importância da liderança dentro do quesito governança na agenda ESG, importante para decisões estratégicas e para fortalecer o agronegócio. Um ótimo exemplo é a Academia de Liderança das Mulheres do Agronegócio, ALMA, iniciada em 2018. O programa tem o objetivo de acelerar o desenvolvimento de mulheres no setor, formando líderes focadas em inovação e sustentabilidade. Em 2023, 175 participantes se formaram e, desde o início, mais de 400 mulheres foram impactadas, o que amplia a presença feminina em posições de destaque e promove uma gestão mais eficiente e responsável. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a nossa convidada é Gislaine Balbinotti. Vamos saber um pouquinho mais sobre ela antes? Gislaine Isabel Balbinotti nasceu em Nonoai, Rio Grande do Sul. Atualmente é diretora executiva da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. Apaixonada por viagens, ela valoriza a resiliência e é motivada por sua família e seu trabalho. Gislaine se considera uma protagonista no agronegócio, buscando sempre contribuir para um futuro melhor, embora acredite que ninguém faz nada sozinho. Ela é casada com Eloé, mãe da Júlia, e tem 2 enteados, Lucas e o Henrique. Gislaine, obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigada, prazer. Gislaine, quero saber um pouco mais, sobre a ALMA. É tão bonito ver quando a gente tem mais ações promovendo mulheres na liderança no agronegócio. Exatamente, é um projeto muito impactante, uma parceria entre a Corteva, a ABAG e FIA Business School, e que forma aí mais de 100 mulheres por ano, produtoras rurais do Brasil todo, inclusive um grupo do Paraguai. Elas têm aula praticamente toda semana sobre diversos temas, muitos temas escolhidos por elas mesmas, Então, tem um grupo exclusivo para ESG, tem aulas sobre gestão, sobre sucessão familiar, exportação, economia, política, até treinamento para poder fazer entrevistas, E são grandes líderes. Muitas delas realmente despontaram e perceberam o quanto o trabalho delas era significativo dentro do processo todo, das cadeias produtivas do agronegócio. Gislaine, quem pode participar? Como é que é esse processo seletivo para as mulheres que estão assistindo a gente, querem ser líderes ou já são líderes? Como é que elas podem participar? Bastam elas se inscreverem. Nós não fazemos nenhuma seleção, porque ali a busca do conhecimento é democrático, Então, cumpriu a cota de números, que a gente precisa, encerra-se a inscrição. Mas é um processo que muitas fazem um ano e querem retornar no ano seguinte, Então, tem essa facilidade, delas poderem procurar por esse conhecimento, e isso é bastante eficiente porque poucas desistem no meio do caminho, isso que é interessante. E mulheres de todos os setores, Porque quando a gente fala de liderança, são assuntos que, independentemente se você está na pecuária ou na agricultura, e dentro da agricultura, qual cultivo você faz, Exatamente. E tem grupos, obviamente, que você percebe que tem um interesse maior, Então, elas trabalham com a soja, ou são da pecuária, ou do café, mas nós tivemos até produtoras de flores, na área de fazenda aquática, de produção de camarão. Então, é bem diversificado, E isso, assim, ajuda com que elas consigam ver as outras cadeias produtivas, Nós também colocamos aulas específicas sobre alguns temas, que sejam de grãos ou que seja de pecuária, porque são atividades muito distintas, e com as suas peculiaridades. Mas aí elas têm um conhecimento um pouco mais abrangente, além daquele trabalho que elas desenvolvem no dia a dia. E quando a gente fala dessa escola de lideranças, como é que ela tem trazido resultados concretos nas propriedades, Gislaine?
conhecimento realmente impacta, né? Porque tanto na questão da sustentabilidade, né? Na questão de ESG, crédito de carbono, né? A gente está vivendo uma mudanças muito aceleradas, né? No sistema produtivo. O conhecimento sobre integração lavoura, pecuária e floresta. Então, assim, nesse momento de impacto que as questões do meio ambiente, né, acabam tendo nas propriedades, é fundamental que o produtor tenha o conhecimento sobre as mudanças climáticas, né, sobre essa transformação também energética que o mundo está passando. E tudo isso acaba afetando o desempenho do trabalho dele lá no campo. Agora, para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras aqui. Eu queria que você escolhesse uma e deixasse um recadinho para quem está assistindo a gente. Eu acho que eu escolho superação. Superação porque o Brasil passou por muitas superações, né, no decorrer da sua história, saindo de um país que era importador de alimentos para um país aí que exporta alimento, fibra, energia para mais de 200 países, né? Então, nós passamos por grandes transformações e superações de desafios. E a mulher tem esse poder dentro de si, de superar e de ter resiliência e de sempre buscar com motivação, algo novo, né? Que ela possa realmente contribuir com essa mudança, essa transformação e essa superação. Muito obrigada pela sua participação aqui. Ficamos em contato, quero saber muito como vai e mostrar aqui para todas as nossas e nossos espectadores quais são esses passos que a Alma vai dar, né? E quem pode participar, porque cada vez mais que um projeto ajuda as mulheres a se tornarem líderes, a gente está junto, porque a gente acredita que cada uma é a protagonista da própria vida. Que legal, muito obrigada. Espero também trazer algumas motivações aí para muitas mulheres que ainda não estão nesse processo, mas a gente quer trazer cada vez mais, porque uma tem que puxar a outra, né? Obrigada, Gislaine. E no próximo bloco vamos conhecer mais uma integrante da Comissão Semeadoras do Agro. Você não pode perder, não saia daí. Nesse último bloco, vamos conhecer mais uma integrante das Semeadoras do Agro. Ela é do Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo. Essa região é rica em biodiversidade e preservação ambiental. Tem quase 3 milhões de hectares e mais de 480 mil habitantes. A área contém pelo menos 2 milhões de hectares de Mata Atlântica, representando 21% dos remanescentes desse bioma no Brasil. O vale é considerado um importante refúgio ecológico. Em 1999, foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, devido à sua grande diversidade ecológica. Para conversar mais sobre esse assunto, vamos receber Carla Campanha. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre ela? Carla Campanha nasceu em São Paulo, capital. Ela é uma líder no rural, atuando como presidente do Sindicato Rural de Iguapé e coordenando os cursos do Senar no Vale do Ribeira, onde atende 6 municípios. É mãe de uma filha de 22 anos. Carla tem como hobby viajar. Sua maior motivação é levar informações e aprender com pessoas da área rural. Ela acredita na troca de conhecimentos. Suas principais características são humanidade e teimosia. Se vê como uma protagonista no agro. Carla inspira outras mulheres a seguirem suas paixões de maneira mais formal e profissional. Carla, obrigada pela sua participação aqui com a gente. É um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Já estou curiosa para conhecer um pouquinho mais sobre essa sua região, né? 21% de Mata Atlântica.
É uma região muito rica, né? O Vale do Ribeira, tanto em preservação como produção. E como é que foi essa sua vinda para o agro, Carla? Primeiro me conta. A minha família, a gente é de São Paulo mesmo, capital, mas sempre teve propriedade no interior. Então a gente tinha esse vínculo, né, de passar final de semana no sítio, na fazenda. E depois que eu me formei, constituí família, eu quis voltar para a área rural. E como é que foi esse desafio de virar, né, presidente de um sindicato rural, mulher, né, um lugar ainda muito masculino? Foi meio no sopetão, né? Eu comecei fazendo os cursos do Senar, me filiei no sindicato por causa da propriedade. Daí a diretoria me chamou para trabalhar com eles, né? Como parte de diretoria, depois que foi indo até ficar como presidente. E qual a situação lá dessa sua região, Carla? O que mais vocês precisam? Qual é o seu maior desafio nesse momento? Eu acho que o que mais a região precisa é a regularização fundiária, né? Porque escoar produto todo mundo aprende, produzir também. O problema é mais parte de documentação, de propriedade, né? Que daí é entrave, vai bloqueando financiamentos na área rural, documentação, talão de nota, aposentadoria, tudo por causa de documentação mesmo. Ainda é então uma dor vocês conseguirem provar que são donos dessa terra? Isso. E você acha que precisa um pouco mais de união, talvez, e do próprio produtor rural também exigir mais isso? Precisa. O produtor rural é uma classe ainda muito desunida, né? Eu não sei se é na correria do dia a dia, para dar conta do serviço, a dificuldade de comunicação, sinal de internet, telefonia, estradas, mas é uma classe ainda muito desunida. E se a gente pudesse falar aí da sua região, né? O que ela mais produz, né? Qual a riqueza da sua região, além da biodiversidade? Olha, eu acho que a banana, né? A bananicultura é uma cadeia muito grande. Bubalino, tanto para corte como para leite. Daí tem várias outras culturas, né? A gente pega desde café, que tem ganhado prêmio, da Barra do Turvo, olericultura, maracujá, chuchu. É uma região muito rica mesmo. Para finalizar agora a nossa entrevista, a gente tem uma nuvem de palavras, Carla. Eu queria que você escolhesse uma e deixasse aqui para a gente, né, um pensamento para quem está nos assistindo. Uma palavra, eu acho que inovação é o que está acontecendo na área rural ultimamente, sustentabilidade, né? Principalmente no nosso vale. Eu acho que são as duas palavras mais que cabem no contexto. É no que você acredita que a gente tem que produzir com inovação e com sustentabilidade? Exatamente. Não, é exatamente isso, e é por isso que a gente está aqui, né? Como você mesmo disse, quando as mulheres vêm para frente, né? Às vezes tem alguns entraves da comunicação, uma vergonha, um medo, mas cada uma que traz e que vem até aqui e que supera isso, mostra para outra que também é capaz, né? Exato. A gente inspira outras mulheres. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. Bom, e o nosso programa fica por aqui, mas se você quiser saber mais da plataforma do Canal Rural, que dá voz às mulheres do agro, siga a protagonista nas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a nossa tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes sociais. Eu te vejo aqui na semana que vem, combinado? Até lá! A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp, Romancini Troncos e Balanças, John Deere inspirando por gerações.